Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a Profa tá aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Espero que todos estejam bem, as famílias. E tá aqui a minha homenagem para vocês, assim, bem de rosa choque. Um coração com saudades mil. Eita! Tá? Que a Profa ama estar com vocês, tá certo? Então, carinho, recadinho, vamos lá dar continuidade hoje aí aos nossos estudos. A gente vai falar hoje sobre a adição algébrica no conjunto dos números racionais. Lembrando que os racionais são representados pela letra Q. Uma curiosidade, quando fala adição algébrica, eles estão se referindo, olha, aqui no cantinho, a continha de mais e de menos ao mesmo tempo, embora chame adição algébrica, tá? Nós estudamos esses conceitos lá no conjunto dos inteiros e eles vão aparecer aqui novamente. Então, vamos lá. Ó, se você deu de cara assim, tchan, com um número sem parênteses, tá? Sinais opostos, ou seja, um positivo e um negativo, o que você tem que fazer? É muito legal, eu sempre falo para vocês, a gente pensar em dinheiro, porque ajuda a gente a raciocinar. Se eu tenho R$7 e eu estou devendo R$8, quando eu resolver essa dívida, o que vai acontecer? Se a professora devia R$8 e eu vou pagar apenas 7, não é verdade que eu ainda vou ficar devendo 1, né? Pois é, então, esse é o raciocínio. Mas fica aqui uma dica, sempre que for sinais opostos, o que na prática a gente vai fazer? Subtrair o maior do número menor, né? Então, 8 menos 7 deu 1 e vai prevalecer o sinal do número maior em módulo. Quem que é maior em módulo? O 7 ou o 8? Quem é o maior valor absoluto? O 8, então aqui continua negativo, tá certo? Então, a resposta da nossa continha seria menos 1. Aqui nesse outro exemplo, a gente tem menos 2 e menos 6. Ou seja, se eu pensar em dinheiro, eu tenho duas dívidas. Que dívidas são essas? Eu devo R$2 para o Mohamed e eu devo, deixa eu ver, R$6 para o Rafael Fázio. Então, no final das contas, quanto que eu estou devendo? 6, 7, 8. Eu estou devendo R$8. Na prática, gente, quando os sinais forem negativos, a gente vai somar. Então, a tia fez aí 2 mais o 6, que deu 8. E prevaleceu o sinal de menos, porque se tratam de duas dívidas, tá certo? Aqui novamente apareceu um sinal de positivo e um sinal de negativo. Na prática, o que eu faço? Vou subtrair do maior valor o menor, então ficaria 7 menos 5, que dá 2, e prevalece o sinal do número maior em módulo. O que é módulo? Módulo é o valor absoluto, sem contar o sinal. Então, quem que é maior, o número 7 ou 5? O 7, por isso eu já sei que aqui, ó, vem um sinal de menos, tá? Então, o resultado da nossa continha foi menos 2. Esses números que a gente trabalhou, eles são inteiros e também são racionais. Lembrando lá da teoria do conjunto, ó, aqui está o conjunto dos naturais. Dentro dos inteiros vão estar todos os naturais, ou seja, todo natural também é inteiro. E agora a gente está estudando, ó, o conjunto dos números racionais, ou seja, todo número natural é racional, todo número inteiro também é um número racional. Então, por isso que a gente começou a aula de hoje falando sobre isso, ó. São números inteiros que a gente já aprendeu a trabalhar no passado e eles também são racionais, certo? Espero que tenham entendido e gostado aí da minha revisãozinha. Agora, vamos pegar, esse aqui a tia chamou de exemplos 1. Agora vamos para os exemplos 2. Gente, aqui as nossas contas, elas vão ir virando como se fossem as nossas antigas expressões numéricas, tá?
E o que vocês precisam lembrar? Conceitos básicos lá do 6º ano. O que a gente aprendeu ao trabalhar com números racionais, frações? Observe, esses denominadores, eles são iguais. Então, o que a gente faz? Quando isso acontece na conta de mais e de menos, o que eu faço? Eu conservo o denominador. Não é que eles são iguais? Então, eu copio o denominador e faço as contas apenas com os números de cima, certo? Então, 4 mais 5, a tia tinha 4, vou ganhar 5, vou ficar com 9, né? E quanto dá 9 dividido por 9? Dá 1. Então, tá aqui a nossa respostinha, né? Número 1, tudo bem, é um número racional, legal. Agora vamos calcular menos 1/4 mais 2/3. O que apareceu aqui, pessoal? Ó, apareceu o 4 nesse denominador e o 3 nesse. Esses denominadores são diferentes. E qual é a operação que tá aqui? A operação de mais. Quando acontecer isso, eu tenho que calcular o MC, tá? Então, vamos lá, a gente pega os numerozinhos e vai achar o mínimo múltiplo comum entre eles. Começo sempre pelo menor primo possível, né? 4 dividido por 2, 2, baixei o 3. 2 dividido por 2, 1, baixei o 3. Agora, 3 dividido por 3, 1. Quando todo mundo fica 1 do lado da esquerda, na direita nós passamos um traço e multiplicamos os números que estão aqui. Nesse caso, ficou 2² vezes 3, 2² é 4, 4 vezes 3 são 12. Muito bem, então, ó, eu faço um tração, escrevo o número 12 e vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo cara de cima, tá? Então, ajudem aí a professora. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. O sinal que tiver na frente do número, a gente apenas copia. Copiei o sinal aqui que estava na frente. 12 dividido por 3, 4. E 4 vezes 2, 8. Muito bem. Aqui embaixo, a gente sabe que é o número 12. Agora que tem aqui o mesmo denominador, eu posso fazer as contas com os números de cima, né? Muito bem, ó, eu tinha R$8, aí é a hora de pensar em dinheiro. Tinha R$8 e eu vou pagar 3, então eu vou ficar com 5 positivo, certo? Então, aqui nós ficamos com a fração, ó, 5 sobre 12. Galera, sempre eu tenho que procurar da minha resposta na fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Quando eu não posso mais simplificar, que é o caso dessa, né? Porque 5 e 12, eles não são múltiplos, né? Então, o jeito é acabar aí mesmo a nossa continha, certo? Agora, né, a gente vai lembrar, esse raciocínio, ele serve, podia ter aqui 10 infinitos números, é o mesmo jeito de calcular. Então, ó, apareceram frações somando ou subtraindo com denominadores diferentes. Então, o que vai acontecer? Eu sei que eu vou ter que calcular isso através do MMC. Algumas regrinhas que a gente aprendeu no passado ensinam pra gente que se os denominadores são múltiplos, eu posso de cara colocar o maior deles, né? Que ele vai ser o cara que vai aparecer como mínimo múltiplo comum. Mas se você não se lembrar da regra, você calcula, tá? O MC, sem medo de ser feliz, dos números 2, 8 e 4. Até porque treinar, né, gente, é sempre importante. Divido pelo menor primo possível, então 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Ainda continuo a minha divisão. Copio, né, quem eu já não posso mais mexer. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Ainda vou ter que dividir por 2, né? 2 dividido por 2, 1. E 1 repete. Todo mundo ficou 1 aqui. Aqui é a hora da gente passar o traço, né? E ficamos com 2 ao cubo, que a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Lembra que eu falei, ó? Ia dar um maior entre eles. Mas se você não lembra da regra, calcule, hein? Então, vamos lá.
Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8 dividido por 2, 4. E 4 vezes 6, quanto é? Quanto é? Quanto é? Se não lembra, faz no cantinho, né? Sempre gosto de lembrar esses conceitos, né? Então, ó, 8 dividido por 2, 4. E 4 vezes 6, 24. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 2, 2. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 5, 10. Então, repetindo, eu pego o número aqui do denominador, divido pelo de baixo, multiplico pelo númerozinho de cima. Então, 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 6, 24. Repete o sinal da frente. 8 dividido por 1, 1. 1 vezes 2, 2. Copia o sinal da frente. 8 dividido por 4, 2. E 2 vezes 5, 10. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Agora que a gente já tem todo mundo debaixo aí do mesmo denominador, o que nós temos que fazer? A continha com os números de cima, certo? Então, me ajudem. 24 mais 2 daria 26. E 26, fazer aqui a continha. 20, aí copio o denominador. 26 menos 10 daria 16. E 16 dividido por 8 é igual a 2. Pronto. Cheguei aí na minha resposta linda e fofolética. Tudo bem até aqui, pessoal? Ó, espero que sim. Vamos agora para o exemplo 3. Gente, o exemplo 3 também é uma continha de revisão, né? Então, a tia tá esses dias sem ver vocês, achei importante resolver um exemplo desse, certo? Então, olha só, ele já começa a aparecer outros termos no meio das nossas continhas. 3 inteiros menos 2 terços menos 4 décimos menos 7 oitavos. E ó, repara que aqui a gente tem o parêntese, né? Então, primeiro vamos resolver quem está dentro do parêntese. Quem não tá, a gente copia, para não confundir a cabeça de ninguém. Vocês concordam com a tia que se tá todo mundo com cara de fração, fica estranho esse cara com carinha de decimal? Então, o que eu fiz? Ó, eu transformei ele para fração. 4 décimos é 4 dividido por 10. 4 dividido por 10, eu posso simplificar essa fração. Então, eu dividi em cima e embaixo por 2 e achei o número 2/5. Então, ao invés da tia escrever aqui dentro do parêntese 4 décimos, eu vou escrever 2/5. Por quê? Porque trabalhar, gente, com números menores, geralmente fica mais fácil, tá? Então, por isso que é legal fazer a simplificação. Mas se você não fizesse e seguisse a continha certinho, também ia chegar no mesmo resultado que eu vou chegar também, tá? Muito bem. Então, ó, aqui eu vou resolver primeiro quem está dentro do parêntese e vou fazer essa conta aqui no cantinho. Tá, a tia tem o número 5 e o número 8, um sinal de menos. Então, eu tenho que calcular o MMC entre eles, certo? Dividir sempre pelo menor primo possível. Vou fazer a fatoração. O 5 não divide por 2, copio. 8 dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. O 5 é primo, né? Só divide por ele mesmo. Legal. Então, aqui a tia ficou 2 elevado ao cubo vezes 5, que ficou 8 vezes 5, que ficou 40. Muito lindo. Então, o que essa continha significa? Eu tô fazendo essa aqui, ó, que tá dentro do parênteses, tá? Como é que fica essa situação? Dentro aqui do parêntese. Vai ficar 40, aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 40 dividido por 5 vai ser 8. 8 vezes 2, 16. 40 dividido por 8, 5. E 5 vezes 7, 35. Aí, nós vamos fazer 35 menos 16, certo? Então, vamos aí, calculem aí com a tia. 35 menos 16. Na prática,
esse número deu menos 19 sobre 40. Aí eu volto aqui, ó, para minha expressão e vou colocar 3 inteiros menos 2 terços menos, ó, menos 19 sobre 40, beleza? Então, o que vai acontecer agora, gente? Eu preciso me livrar do parêntese. E esse número aqui, o 3, é 3 inteiros. Eu não quero ver ninguém na solidão. Então, o que eu faço? Eu escrevo aqui, ó, o número 1, certo? E vou me livrar dos parênteses fazendo o jogo de sinais. Observe. 3 inteiros menos 2 terços. Menos com menos, mais 19 sobre 40. Tudo bem até aqui? Bom, agora a gente ficou, ó, com soma e subtração de frações com denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer então? O MMC. Então, entre o número 3 e o número 40. Bom, 40 divide por 2 dá 20, que divide por 2 dá 10, que divide por 2 dá 5, certo? Aí eu tenho que dividir pelo menor primo, agora é a vez do 3. 3 dividido por 3, 1, repete o 5. Repete o 1, 5 dividido por 5, 1, passei o traço. 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. 8 vezes 3, vezes 5. Bom, 8 vezes o número 3 dá o nosso amigo 24. E 24 vezes 5 dá o nosso amigo 120. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles vai ser 120. Aí eu pego a minha resposta e volto para a minha expressão bonitona. Divide pelo de baixo, multiplica pelo número de cima. 120 dividido por 1 é 120 mesmo, vezes o número 3, vai ser igual a 360. Copia o sinal da frente. 120, galera, dividido por 3 vai dar 40. E 40 vezes 2 vai resultar no número 80. Copia o sinal da frente. 120 dividido por 40 vai ser igual a 3. E 3 vezes 19 vai ser igual a 57. Tudo bem? Agora vamos lá. A gente vai fazer todos esses números, a gente vai deixar eles embaixo do denominador e vamos calcular o numerador, porque eles já estão debaixo do mesmo denominador, me autoriza a fazer as contas de mais e de menos sem assassinar a matemática. Então, aí ajudem a professora. 360 menos 80 resultou em 280. 280 positivo mais 57. E 280 mais 57 vai dar 337 sobre 120. Como esses números não são múltiplos, acabou aí a nossa continha. Tudo bem? Espero que sim. Queridos, a tia ainda deixou aqui mais um exemplo bem simples, falando sobre números escritos, os racionais, escrito com cara de decimais. Então, o primeiro passo nesse tipo de conta é a gente tirar do parêntese. Lembra que aqui na frente não tem sinal de nada, então tem o quê? Sinal de mais. Mais com menos é menos 12,5. Mais com menos, menos 4,16. Agora chegou a hora da gente pensar em dinheiro. Eu devo R$12,50. Deixa eu ver, pro Ian, e devo R$4,16 pro Viriato. Lascou, né, gente? A minha dívida aumentou. Então, na prática, a gente vai fazer aqui no cantinho, tá? 12,5 mais 4,16. Ó, observe, nós temos que deixar a vírgula embaixo da vírgula, tá? Senão dá ruim. Onde ficou o buiaco na parede, preencho com o algarismo 0, certo? Vamos fazer a conta? 0 mais 6, 6. 5 mais 1, 6. Vírgula embaixo de vírgula. 4 mais 2, 6. Baixei o 1.
Ai, que lindo! Então, a nossa resposta deu 16,66. Gente, mas eu não estava devendo as duas pessoas queridas do meu coração? Então, o que significa que eu continuo devendo? Apenas a minha dívida aumentou, correto? Tudo bem até aqui? Espero que sim. Então, agora, a tia vai deixar aí uns exercícios para vocês treinarem, tá? Então, vamos lá. Vou deixar aqui a nossa tarefa para vocês. Vamos juntos? Livro-texto. Nós já estamos no livro-texto 2, graças a Deus. Vocês vão treinar a página 23, a página 24 e a página 25. Alguns desses exercícios a tia já resolveu aqui para vocês. Na hora de vocês praticarem, vocês vão ver que já estão aí as respostas, tá? Não deixem de fazer e eu queria falar para vocês terem bom ânimo, né? E vai dar tudo certo, vamos passar por esse momento. A gente se vê na nossa videoaula dessa semana também. Beijo no coração e tchau, tchau!